Fala pessoal, olha só, antes da gente dar continuidade ao conteúdo, deixa eu divulgar o meu site com vocês, fisioandreu.com. Então você que é estudante da graduação, da pós-graduação, da área da ciência da saúde, da biologia, quer conhecer mais a respeito da fisiologia, dessa linha de conhecimento que é muito importante, né, para a nossa área de atuação, faça seu registro no meu site, fisioandreu.com. Mais de 150 videoaulas de fisiologia humana que você pode passar por um período de experimentação após o seu registro, beleza? Vai lá, aproveite. Nessa aula, então, nós vamos discutir o modo como os lipídios são utilizados para a síntese do ATP. Nós não vamos discutir o modo como esses substratos são digeridos, transportados e armazenados no adipócito. Esse será tema específico no conteúdo de fisiologia do tecido adiposo, certo? Bom, os lipídios então são constituídos por carbono e hidrogênio. São insolúveis em água, no entanto são solúveis em solventes orgânicos, como por exemplo o álcool ou éter. Os ácidos graxos são as principais moléculas que são distribuídas para as células para serem oxidados e assim utilizados para a síntese do ATP. Essas moléculas, como nós já vimos, são estruturas hidrocarbonadas, isto é, possuem hidrogênio e carbono em seu esqueleto. Percebe aqui, ó, esqueleto constituído por ligações entre carbono e hidrogênio. E além disso, elas possuem também uma molécula de glicerol, que é um álcool. Os ácidos graxos podem possuir uma cadeia que varie de 4 a 36 átomos de carbono. E a ligação entre os átomos de carbono pode ser simples ou dupla. Quando essas cadeias hidrocarbonadas são constituídas apenas de ligações simples entre os átomos de carbono, ele é então chamado de ácido graxo saturado. Já quando há uma dupla ligação entre átomos de carbono, esse ácido graxo passa a ser chamado então de insaturado. Desse modo, nós temos então uma cadeia hidrocarbonada simétrica e outra assimétrica. E quando há mais de uma dupla ligação entre as cadeias hidrocarbonadas, essas moléculas são então chamadas de ácidos graxos poliinsaturados, certo? Bom, os ácidos graxos saturados são a principal forma de armazenamento de lipídios nos animais, enquanto os ácidos graxos insaturados são a principal forma de armazenamento nos vegetais. Os ácidos graxos podem ainda ser distinguidos de acordo com a quantidade de átomos de carbono em suas cadeias hidrocarbonadas. Desse modo, eles podem possuir uma cadeia longa, quando são constituídos por mais de 12 átomos de carbono, uma cadeia média, quando constituídos entre 6 e 12 átomos de carbono, e cadeia curta, até 4 átomos de carbono. Bom, os ácidos graxos são armazenados no corpo sob forma de triacilglicerol ou triglicerídeos, moléculas essas que ficam armazenadas nas células adiposas, nos adipócitos. São constituídas por um esqueleto de glicerol e 3 cadeias hidrocarbonadas. Abaixo nós podemos observar aqui uma estrutura 3D de uma molécula de triacilglicerol. Bom, essas moléculas
ficam então armazenadas nos adipócitos, que são as células especializadas para esse tipo de função. Nos períodos de jejum ou de atividade muscular intensa, isto é, atividade física, o glucagon e a adrenalina estimulam lipases presentes no interior do adipócito a catalisar o triacilglicerol, formando assim moléculas de ácido graxo e glicerol. Então temos aqui na nossa circulação os ácidos graxos em amarelinho, parecendo um conglomerado de flor aqui, e o glicerol em laranja, tá? Basicamente, 95% da energia armazenada nos adipócitos, no triacilglicerol, é disponibilizada por meio dos ácidos graxos, que são liberados na circulação e se ligam à albumina sérica, que é uma proteína hidrossolúvel, e um monômero dessa proteína pode carregar até 10 ácidos graxos. Os outros 5% de energia armazenado no triacilglicerol é disponibilizado sob forma de glicerol, sendo este absorvido pelo fígado, onde é oxidado e fosforilado, podendo dar origem a piruvato e também a glicose, enquanto os ácidos graxos são distribuídos para os tecidos periféricos, especialmente a musculatura estriada esquelética e a musculatura cardíaca, onde são absorvidos por transportadores de membrana, servindo assim de combustível energético para a célula. E é isso que nós vamos discutir a partir de agora, começando pela molécula de glicerol. Bom, o glicerol é, portanto, convertido a glicose. Mas de que modo isso ocorre? Olha só. No fígado, enzimas específicas, dentre elas a glicerol-quinase, fosforila a molécula de glicerol, transferindo um fosfato da molécula de ATP para a molécula de glicerol, resultando assim em uma molécula de ADP e uma molécula de glicerol fosfato. Este, por sua vez, é oxidado por meio da glicerol fosfato desidrogenase, onde elétrons de alta energia são transferidos para a NAD, sendo esses então reduzidos a NADH, o que resulta também na formação da molécula de dihidroxiacetona fosfato. Essa molécula, por sua vez, é convertida por meio da triose fosfato isomerase em gliceraldeído fosfato. Essa molécula, por sua vez, entra na glicólise, onde é convertido a piruvato e acetil-CoA, entrando dessa forma no ciclo do ácido cítrico. E esse metabolismo do glicerol ocorre especialmente no fígado, pois é lá que encontram-se essas enzimas específicas para essas reações. Bom, os ácidos graxos, então, após entrarem nas células, são então transportados para as mitocôndrias. E olha só, os ácidos graxos com menos de 12 carbonos entram nas mitocôndrias sem a ajuda de um transportador. Já os ácidos graxos com mais de 14 carbonos, isto é, mais de 12 carbonos,
não conseguem passar livremente por meio da membrana mitocondrial. Desse modo, eles precisam passar por uma cadeia de reações enzimáticas chamada de ciclo da carnitina. E é isso que nós vamos discutir agora. Bom, a enzima acil-CoA sintetase converte uma molécula de ácido graxo mais uma molécula de CoA em uma molécula de acil-CoA graxo. Para essa reação, é usada energia de uma molécula de ATP, sendo esta convertida a AMP, mais um pirofosfato inorgânico. Desse modo, essas moléculas de acil-CoA graxo podem ser utilizadas pelo citosol para a síntese de lipídios de membrana ou podem ser transferidos para a mitocôndria, onde serão utilizados para a síntese do ATP. E para serem transferidos à mitocôndria, essas moléculas de acil-CoA graxo devem se conjugar, isto é, se ligar, a uma molécula de carnitina, formando assim a acil-carnitina graxo, ou acil-CoA carnitina. E só desse modo, a proteína de membrana mitocondrial externa, carnitina aciltransferase 1, consegue transferir a acil-CoA carnitina para o espaço intermembrana da mitocôndria. E do espaço intermembrana, a acil-CoA carnitina é transportada por meio de uma translocase, proteína esta que agora encontra-se localizada na membrana mitocondrial interna, para a matriz mitocondrial. E agora, no próximo slide, a gente vai observar o que ocorre na matriz mitocondrial, certo? Então aqui a gente tem a translocase, que por sua vez transferiu o acil-CoA carnitina para a matriz mitocondrial. E aqui a acil-CoA carnitina é convertida por meio da carnitina aciltransferase 2 novamente em acil-CoA graxo. Enquanto a molécula de carnitina liberada também dessa reação retorna para a membrana, para o espaço intermembrana, melhor dizendo, e daí para fora da mitocôndria. O acil-CoA graxo, por sua vez, é oxidado a acetil-CoA. Dessa reação são liberados 2 pares de elétrons e 4 prótons de hidrogênio. Elétrons estes, que por sua vez são carreados por NAD, NADH e FADH. No entanto, os ácidos graxos geralmente são moléculas com cadeia longa. E como as moléculas de acetil-CoA são constituídas por 2 átomos de carbono, e esses são perdidos por meio da oxidação dos ácidos graxos, sobram, portanto, muitos átomos de carbono nas cadeias hidrocarbonadas dos ácidos graxos. E essas, por sua vez, são novamente oxidadas por meio de um processo conhecido como beta-oxidação, onde cada par de átomos de carbono que são liberados à molécula de acetil-CoA resultam em 2 pares de elétrons e 4 de prótons de hidrogênio. Considerando, por exemplo, um ácido palmítico, cuja sua constituição possui 16 átomos de carbono, nós podemos dizer que da decomposição de toda essa cadeia hidrocarbonada, nós teremos como resultado
28 elétrons de alta energia que serão carreados por NADH e FADH. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, em uma molécula com 16 carbonos, há 7 reações de oxidação. E considerando que em cada reação há a liberação de 2 pares de elétrons, ou seja, 4 elétrons, nós temos então que multiplicar o número de reações pelo número de elétrons liberados em cada reação. Isto é, 2 pares ou 4 elétrons. Desse modo, 4 vezes 7 é igual a 28. Desse modo, esse é o número de elétrons de alta energia liberados pela oxidação do ácido palmítico, sendo estes então carreados por NADH e FADH até a cadeia respiratória, sendo estes utilizados então para a formação de moléculas de água, bem como para a síntese de ATP. No entanto, cada molécula de acetil-CoA que é formada por meio da beta-oxidação é então disponibilizada para o ciclo do ácido cítrico. Desse modo, um ácido graxo com 16 átomos de carbono produz 16, ou melhor, 8 moléculas de acetil-CoA, o que disponibilizadas para o ciclo do ácido cítrico resultará em 16 moléculas de dióxido de carbono e 64 elétrons de alta energia carreados por NADH e FADH, sendo estes então disponibilizados para a cadeia respiratória. E desse modo, um único ácido graxo de cadeia longa pode fornecer mais de 100 moléculas de ATP. Então, o saldo energético das moléculas de ácido graxo, quando comparadas às moléculas de carboidrato, é muito maior. Bom, no fígado, boa parte dos ácidos graxos utilizados pela beta-oxidação para sintetizar moléculas de acetil-CoA são utilizadas para a síntese de corpos cetônicos, acetoacetato e beta-hidroxibutirato, os quais passam para a circulação e são distribuídos para tecidos periféricos, como por exemplo os músculos e o tecido nervoso. E nesses tecidos, os corpos cetônicos são convertidos novamente a acetil-CoA, onde são oxidados no ciclo do ácido cítrico. Você pode estar revisando esse conteúdo pelas seguintes referências.